Você tem o primeiro que está à esquerda de vocês, é Asclépio ou Esculápio, o deus da medicina, de acordo com os gregos e romanos. E Esculápio, ele tinha um cajado e ele fazia curas, segundo a mitologia grega. E um belo dia diz que uma serpente começou a enrolar no cajado de Esculápio e nunca mais foi embora, ficou morando no cajado. Então toda vez que ele chegava para curar uma pessoa, a serpente ficava enrolada ali. E foi a partir disto, segundo alguns, que o cajado de Hermes se tornou o símbolo da medicina. Que apenas para uma notinha de rodapé, não confunda com o caduceu de Hermes. Hermes era um outro deus da mitologia, o segundo no quadro ali, que era o mensageiro dos deuses, e ele tinha também um caduceu com duas serpentes entrelaçadas e umas asinhas assim. O terceiro objeto é um copo do rei Gudea, que viveu na época de Abraão. E ele também tinha serpentes ali como símbolo de cura. Eu não sei dizer para vocês de onde surgiu no passado essa ideia de vincular serpente com cura, para virar depois o símbolo da medicina. Mas curiosamente, ou coincidentemente, aqui no texto de Números, uma serpente vai ser o símbolo da cura. Vamos ler agora? Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Abriram a Bíblia aí ou acessaram no smartphone? Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E estamos enjoados dessa comida ruim. Detalhe: a comida ruim era o pão que Deus provinha. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: ah, Moisés, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido, olhe para ela e viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Ficava curado. Interessante, o povo estava no deserto. A maior prova que eu tenho de que milagre não conduz à fé é que o povo de Israel viu um monte de milagre e mesmo assim adorou o bezerro de ouro e praticou isso aqui. Tem pessoas que dizem como Tomé: se eu vir, eu crerei. Mas mesmo vendo, você pode não crer. Aí eu faço uma pergunta: por que tanta insistência no mal? Por que que o Egito atraía tanto aquele povo? No Egito eles eram escravos. Era a chibata do faraó. Era o chicote dos egípcios. Por que que eles tinham tanta saudade do Egito? E você vai entender o que isso tem a ver com João 3,16. Por que que o Egito atrai tanto? Por que que a idolatria, o bezerro de ouro? E eu quero falar aqui, aproveitando que nós temos alunos do curso de psicologia, eu vou falar sobre a psicologia da idolatria e o preço da aceitação a qualquer custo. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Tem um livro de Luciana Santana de Menezes que eu li, muito interessante, Pânico, Efeito do Desamparo na Contemporaneidade. É um livro que ela escreveu sobre Freud, especialmente a obra de Freud, O Mal-Estar na Civilização. Os irmãos talvez vão se surpreender, mas eu leio muitos autores ateus e céticos. Primeiro, porque eu preciso saber o que eles dizem, até para saber porque eu discordo deles. Segundo, porque eu descubro às vezes em autores ateus e céticos o mesmo argumento que eu preciso para convencê-lo que Deus existe. E eu vou dar um exemplo com Freud. Freud era ateu.
Mas Freud dizia que nós temos uma carência de um pai superior. Isso. Então, quando eu digo para um ateu que você está carente, eu não preciso nem abrir a Bíblia no primeiro momento da conversa. Basta citar Freud, o pai da psicanálise. E apesar das minhas discordâncias com Freud, eu não vou fechar os olhos para a genialidade dele, o insight dele sobre o inconsciente. Maravilhoso. E Freud dizia, e aí a Luciana Santana faz esse apanhado, que nós hoje temos um efeito de pânico que é resultado da sensação de desamparo. E esse pânico aqui, ela explica com base no livro de Freud, não é o pânico de síndrome do pânico, é um pânico generalizado, não um pânico diagnosticado. E por que esse pânico? Porque nós nos sentimos desamparados. Aí na tentativa de proteção contra o desamparo, olha o que o livro diz. Na tentativa de proteção contra o desamparo, o sujeito pode fazer uso de modalidades subjetivas que privilegiam o masoquismo. O que é masoquismo? Prazer no sofrimento. O pânico seria o efeito do desamparo na contemporaneidade, uma forma de padecimento em que está em jogo o masoquismo como figura de servidão. Aí eu comecei a entender a psicologia da idolatria de Israel. Eles, por não terem uma relação efetiva com Deus, se sentiam desamparados. Porque coloca uma coisa na sua cabeça e nunca se esqueça disso. Você pode negar, você pode cuspir, você pode argumentar, mas existe um vazio com forma de Deus no seu coração. E quando você não preenche esse vazio com forma de Deus, o seu desespero vai ser de preencher esse vazio com o ídolo. Mas como o ídolo não é suficiente, você se sente desamparado. E por se sentir desamparado, você começa inconscientemente, olha o Freud aí, a ser um servidor do masoquismo e um escravo do seu ídolo. É por isso que eu vejo hoje, eu estou falando para uma comunidade de jovens universitários, porque que muitos de vocês trocam Jesus, às vezes por uma figura midiática que não sabe nem que você existe. E que não está nem aí por você. Outro problema da idolatria, da psicologia da idolatria, é que nós fomos projetados para adorar, não tem como. Há algumas necessidades biológicas que são essenciais para o ser humano. Precisamos de amor, de afeto, respiração, alimento, convivência e adoração. E quando nós não adoramos a Deus, aí a gente vai correr para o ídolo. E olha, com todo respeito a quem é cético, para quem não acredita, ou mesmo aquele ateu anônimo que está aqui. O que é o ateu anônimo? Aquele que diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Chesterton dizia que quando o homem deixa de adorar a Deus, ele não adora nada, ele adora qualquer coisa. Ele adora qualquer coisa. E eu sei que a foto ali, alguém deve estar pensando assim, Rodrigo, mas você está sendo incoerente, porque às vezes chega alguém que cumprimenta você, porque conhece você da TV, e você aceita tirar uma foto com a pessoa, sim. Mas deixa eu explicar para você, a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Uma vez o Freud estava explicando em sala de aula para os alunos, lá em Viena, que o charuto, e depois ele conseguiu sair antes dos nazistas tomarem tudo ali, o charuto era uma reminiscência do seio materno. Aí depois os meninos viram Freud fumando um charuto. Mas professor, o senhor não falou que o charuto é reminiscência do seio materno? E ele falou assim, o bom psicanalista é aquele que sabe os momentos em que um charuto é apenas um charuto. Quando alguém se aproxima de mim, olha, obrigado, eu conheço e tudo, eu trato bem porque eu preciso de uma vida inteira para ganhar o seu coração e 1 segundo de arrogância para perder tudo. Vocês entenderam? É uma responsabilidade muito grande. Mas isso é diferente de você começar agora a se sentir o tal e os outros também endeusarem você. E o que eu estou dizendo é que
Se você foge da adoração a Deus, você vai querer colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E sabe qual que é o problema quando você perde a fé? Eu vou falar um paradoxo aqui para vocês. Quando a pessoa perde a fé, ele começa a acreditar em qualquer bobagem. Eu disse que é um paradoxo. Se ele perdeu a fé, como é que ele acredita? É um paradoxo. Quando você perde a fé, você acredita em qualquer bobagem que dizem por aí. E o grande problema, meus queridos, é que nós parecemos com aquilo que nós referenciamos, seja para nossa ruína ou por nossa restauração. Quem disse foi Greg Bill. Ninguém é moralmente melhor do que os deuses que ele adora. E você é simplesmente a soma das 10 pessoas que você mais admira e com quem você mais convive. Olha essa cena aí. Eu coloquei de propósito um espelho na face da menina, mas eu sei que é uma cena forte para mostrar isso numa igreja. Mas como eu estou pregando aqui história e não lenda, olha lá. Essa menina deve ter uns 8 anos de idade. Se tiver 10 é muito. Olha como ela está se vestindo. Ela não está desmaiada ali não, ela está fazendo pose para alguém fotografar. Abra a Bíblia comigo em Salmo 115, 4 a 8. Salmo 115, 4 a 8. Eu vou ler aqui na minha tradução. Os ídolos das nações são prata e ouro. Talvez eu diria, os ídolos da atualidade são música e rebolado. Obras de mãos humanas, obras de agentes humanos. Têm boca e não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Têm mãos e não apalpam. Têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. E mesmo assim, o povo de Israel se volta para eles. Aí eu quero agora fazer com você um projeto. Nós também temos alunos de história aqui. Mais importante do que estudar a história, eu acho que o professor Osocal não vai ficar chateado comigo com o que eu vou dizer, não? É importante estudar a história, professor. Porém, superior a estudar a história é conseguir ser uma testemunha da história. Porque nós só conseguimos perceber a história quando ela vira livro, vai para a prateleira, ou documentário do Netflix, ou alguma coisa. Mas quando aquela história acontece ao vivo e a cores, a gente não percebe. Querem exemplos? É muito fácil você perceber uma cena de misoginia na internet, num filme, num documentário. Mas quando uma cena de preconceito contra a mulher acontece ao vivo e a cores onde você está, a menos que você seja mulher, você não vai perceber. E mesmo assim, se você for a mulher que está recebendo o assédio, porque às vezes até a outra vai falar assim, para com isso. Quantas vezes eu já vi situação de racismo, e aí a pessoa fala, cara, Rodrigo, complexo de inferioridade seu. Mais importante do que estudar a história, é importante estudar a história. Porém, superior a isso é ser testemunha dela. Vocês sabem, Burke falava que aqueles que não estudam a história passada estão fadados a repeti-la, principalmente nos erros. Então vou falar com vocês por que Israel caiu na psicologia da idolatria, o que isso tem a ver com João 3,16. Vou fazer uma pergunta para a igreja e quem está assistindo de casa também responda aí da sua casa, tá bem? Responda também, participe com a gente aqui. Na época patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, qual que era a principal glória de um homem? Responderam certo, mas foram poucos que falaram. Qual era a principal glória de um homem na época patriarcal? Ter filhos. E os deuses eram reflexo do que é mais genial entre a sociedade humana. Essa era a crítica de Aristóteles e Sócrates, principalmente, aos deuses do Olimpo, porque eles eram reproduções daquelas paixões humanas elevadas à potência máxima.
Então, se a glória dos homens é ter muitos filhos, os deuses têm que ter o quê? Filhos. Pensando agora de uma maneira bem descarada, para alguém que não tem moral nem bons princípios, qual a segunda glória de um homem? Muita mulher. Aí você vai para a mitologia grega, quem que é Zeus? Um homem tem a Hera, a esposa dele, um monte de amantes e filho em cada esquina. Você vai para os cananitas, você tinha El, que tinha Áxera, e tinha Baal, que era filho dele. Você vai para os egípcios, você tinha Osíris, que era casado com Ísis, pai de Horus. Aí você vai para os hebreus, Yahweh, solteirão. Conseguiu entender? Outra coisa, como é importante um totem, um amuleto. A maioria de vocês, quando criança, tinha aquele cobertor nojento, todo fedido, que não podia lavar, a naninha. Os que riram primeiro é porque até choraram, até lembraram, a naninha. Eu já vi pai voltando para casa porque esqueceu a naninha, senão não podia seguir viagem. Desde criança a gente quer alguma coisa para segurar. Eu não acredito em vampiro não, mas parece que aquele negócio de segurar o crucifixo aqui, né? E os povos pagãos davam esta naninha, porque o ídolo, ele pode ser visto. Você ajoelha diante da imagem ali do ídolo, e ele tem olhos ali, você está conversando com a imagem, e às vezes você conversa com o espelho também, e qual o problema? Aí o Senhor Deus de Israel fala, não, vocês não vão fazer imagem minha. Parece chupar bala com a casca. Tá, Senhor, então deixa eu falar pelo menos o seu nome. E na cultura egípcia, pronunciar o nome da divindade era uma forma de ter poder sobre a divindade. Aí o que o Deus de Israel fala? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Poxa, que chato. Que Deus é esse? Eu não posso ver o rosto dele, não posso falar o nome dele, não posso fazer a imagem dele, solteirão, não pega mulher, não tem filho. O de fora é melhor. Era mais gostoso ser filisteu. E para piorar a história, vou falar um pouquinho de arqueologia para vocês. Vocês vão ver em breve essas peças no museu. Aqui no museu nós temos duas vasilhas de fazer cerveja. Fica tranquilo, professor Martin, a gente não está fazendo cerveja não. Uma vasilha de fazer cerveja é filisteia. Ela toda bonitinha, toda trabalhada. Toda trabalhada. A doutora Janaína já classificou, guardou para a gente lá, está guardadinha. Toda trabalhada. A outra é mais rústica. Eu já falei que a filisteia é a toda trabalhada. A mais rústica vocês acham que é de quem? Os hebreus. Sabe a Louis Vuitton original e a da 25 de março? Os hebreus faziam a da 25 de março. A tecnologia do ferro estava na mão dos de lá. Gente, era muito mais da hora ser filisteu. É porque vocês leem a Bíblia talvez fora de contexto e talvez não pegam essas coisas. Eu que trabalho com arqueologia sei o que estou falando. Estou tirando a parte espiritual, tá? No sentido social da palavra, pastor Toninho, era muito mais legal ser filisteu. A televisão dos filisteus era melhor, de qualidade, qualidade técnica, que eles tinham ferro, a gente não tinha ferro. Eles eram muito mais famosos, e eu confesso para vocês que além de arqueologia, eu também estudei filosofia. Eu já me perguntei por que Jesus não nasceu em Atenas? Que a gente tem Paulo, eles têm Aristóteles, tem Platão, Sócrates. Mas curioso, nós temos mais filósofos ou mais cristãos no mundo? Era muito melhor ser de fora. Agora, saindo do período do bronze, que é a época disso aqui que eu leio, da serpente, e vindo para hoje, qual seria a tentação filisteia de hoje? É claro, óbvio, que é muito melhor você admirar a Anitta do que admirar um cantor da igreja. É óbvio. Empresária, faz tudo, mas é um ídolo.
e jovem estudante do UNASP, você não pode cogitar entre dois senhores. Você não pode pegar a Bíblia apenas o que te interessa. Eu entendo, se eu tirar a minha visão espiritual e moral, eu entendo. Riane, ela tem muito mais recurso técnico do que você. A banda dela é muito melhor do que a sua. Ela vai ter muito mais views do que você. Karina sabe o que é deixar o mundo da mídia para se tornar crente. Como é que muitas colegas que atuaram com você está ficando louca? Até tenho certeza que alguns já até previram. Vamos ver quanto tempo a Karina vai continuar nessa vidinha de crente aí. Tenho certeza que já ouviu isso aí. Você sabe o que é do lado de lá. Um dia eu quero te trazer aqui, professor Martin, se você aceitar, Karina, para você dar um testemunho para os jovens. O que é o mundo da mídia? Aquele mundo por detrás do palco. Eles só estão vendo o mundo do YouTube. Acho que eles têm que conhecer o outro lado. Se você aceitar um dia, eu quero que você venha aqui para dar o seu testemunho. Em nome de Jesus. Você conhece o outro lado. Cuidado com as luzes. Cuidado. Olha, eu gosto muito de... Deixa eu ver uma coisa que eu gosto. Meu bem, me ajuda aí. A cachorro, mas eu queria algo de comer. A cachorro quente. Que pareceu o Hitler. Mas cachorro quente com salsicha dá super bom. Ah, desculpa aí. Não. Mas eu não vou comer um cachorro quente que está no lixo. Mas ele está limpinho. Ignora o redor, pega só o cachorro quente. É isso que muitas vezes querem insistir com você. Ah, eu sei que tem pornografia nisso aqui, mas ela canta tão legal. Eu sei que tem coisa que é contra Jesus aqui, mas qual é o problema? E jovens, eu já estou cansado, porque a gente vive num mundo que tudo hoje é proibido. Eu posso ser cancelado amanhã, porque amanhã talvez a Novo Tempo possa ter que tirar o Evidências do ar, porque eu falei uma frase que nem foi nada contra os princípios da igreja, mas porque foi contra os princípios que estão postos hoje, e a pressão vai ser tão grande de processo, por causa de uma frase mal falada. Agora, se eu falar alguma coisa contra esses princípios, você vai me cancelar. Mas se eu falar contra Jesus, você vai continuar me admirando? Se eu cuspir na Bíblia, você continua me achando cara? E cuidado, vocês já viram essa imagem antes? Lembra o que eu falei, professor Helder, de estudar a história e além disso interpretá-la? É fácil hoje olhar para essa imagem e falar, esse homem era um demônio. É fácil hoje questionar o nazismo. Mas olha aqueles jovens ali saudando o Hitler, o Führer. Todos iludidos, achando que ele era o salvador da Alemanha e do mundo. Olha para mim aqui agora, deixa o Hitler um pouquinho lá. Você acha que é tão mais esperto do que aqueles garotinhos alemães, a ponto de não ser iludido por um novo tipo de hitlerismo que ocorresse hoje? Cuidado. Hoje é fácil falar assim, olha que bando de idiotas, saudando o outro idiota. Hoje é fácil falar, mas o diabo é esperto. Você sabe como mata um sapo fervido, né? Essa história é antiga. Você não vai jogá-lo na água fervendo de cara, você vai colocá-lo na água e fervendo aos poucos. Tem um outro livro que eu recomendo vocês a lerem, de Ernest Becker, sociólogo. Ele escreveu A Negação da Morte. E ele fala que quando ateus e secularistas convenceram o mundo de que Deus não existe, que não tem paraíso, e das duas uma, ou eles convenceram o mundo que Deus não existe, ou fizeram parecer que esse Deus é um futuro distante que nunca vai chegar. Porque cuidado, tem duas maneiras do diabo convencer vocês. Ele pode querer convencer você que Deus não existe, ou ele pode convencer você que Deus é igual à academia, semana que vem eu começo. Aí o que nós colocamos no lugar de Deus? É o que eles chamam de romance apocalíptico. Olha a foto como os filmes apresentam hoje. Hoje nós temos a ideia de que nós queremos ser heróis e ter os nossos heróis.
Só que isso não vai preencher o vazio. Nós temos um vazio com forma de Deus. E C.S. Lewis disse: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência no mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. Meu querido, você não quer ser empoderado. Você quer ser amado e redimido. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram semana passada. E na caixinha de perguntas geralmente vem perguntas sobre Gênesis, arqueologia. Mas dessa vez, 70% das perguntas foram sobre problemas emocionais, tentativa de suicídio, pessoas que sofrem num lar abusivo. E será que nessa manhã eu estou pregando para pessoas que estão se sentindo mal? Eu sei que é difícil ser cristão. Bullying. Olha a cara desse menino. É difícil você ser minoria. É difícil. Mas tenha coragem de ser minoria. Sabe por quê? Você e Jesus serão sempre a maioria, onde quer que você esteja. A maioria esmagadora. Você quer viver como Jesus? Então não fica pagando preços baratos só para ser aceito. Você quer ser como Jesus? Então, aceite sofrer como Jesus. Eu sei que na idade que vocês estão, a vontade é ser amado. Poxa, eu quero ser curtido, eu quero vestir uma roupa que o pessoal fala: pô, cara, que legal. E não é pecado isso. Não é pecado isso. Lembra que eu falei que a diferença entre remédio e veneno é dosagem? Se eu não ligasse para a roupa, eu vinha de camiseta e short aqui para frente. Eu botei uma gravata hoje, falei: meu amor, tá esquisito. Ela olhou, falei: não precisa falar nada não. Se eu me amo a partir do que o Criador fez, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Não tem problema. Se enfeite, mas não vire uma árvore de Natal. Aprenda uma coisa: o belo não demanda atenção. O belo é belo. Não precisa colocar um neon na Mona Lisa. Todo mundo sabe que ela é bonita. Se você enfeita demais o belo, fica ridículo. É como colocar sal demais no churrasco ou açúcar demais no bolo. Vamos voltar para a serpente. Sabe o que aquela serpente representava? A salvação. Mas é curioso porque a serpente na Bíblia é o símbolo de Satanás. Como é que ela pode ser a salvação? Aí eu volto para João 3,16. A Bíblia fala que um homem procurou Jesus à noite. Nem foi numa casa. Apesar de muitos livros mostrarem Jesus sentado com Nicodemos numa varanda conversando, diz que ele foi conversar com Jesus no Monte das Oliveiras. Um homem culto, professor universitário, pai de família, cheio de experiência. Jesus, eu quero conversar porque o senhor é um grande mestre em Israel. Ele era sincero. Aí Jesus falou assim: ô Nicodemos. Até o nome dele, Nicodemos. Nico, vitória. Demos, povo, povo que vence. Tem uma coisa que você precisa. O que, Senhor? Nascer de novo. Mas como assim, Senhor? Ah, Nicodemos, se eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo? Como é que você quer que eu explique as coisas do céu? Nicodemos, eu vou dizer uma coisa: você tem que nascer da água e do Espírito. Senão você não vai poder ver o reino de Deus. Aí Jesus falou uma coisa para ele. Abra a Bíblia comigo em João capítulo 3, versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Nicodemos. Senhor, peraí, eu conheço essa história. O povo estava em rebelião contra Deus, começaram a ser picado por cobra. Eu nunca entendi aquilo. Por que Moisés pegou a serpente? Porque a serpente é símbolo de quê na Bíblia?
Não ouvi. A serpente é símbolo de quê? Satanás. Aí Moisés, eu sempre perguntei, por que Moisés levantou a serpente, o Satanás? Aí Jesus falou assim, Moisés, Nicodemos, eu também serei levantado, e eu atrairei todos a mim mesmo. Mas o senhor é Satanás? Abra a Bíblia comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus queridos, a primeira surpresa que eu vou dar para vocês do amor de Deus é que, na minha opinião, Jesus, na cruz do Calvário, foi tratado como se ele fosse o próprio diabo. Eu sei que muita gente está assustada, nunca parei para pensar nisso. Eu sempre ouvi do cordeiro simbolizando Jesus, mas Satanás é a serpente. Ele se fez maldição por você. Olha para mim aqui, nunca mais esqueça disso. Nem eu, nem o seu professor, nem sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, ninguém ama você mais do que Jesus. Ele foi tratado como diabo por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. E você pode perguntar, Rodrigo, mas se ele é Deus, ele é eterno, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Aí que vem a resposta. A teologia do esvaziamento. E eu quero ler a última passagem dessa manhã. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Essa passagem foi lida ontem pelo pastor Edson Romero. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meus queridos, eu falo isso com força, sabe por quê? Em nome de Jesus, eu quero que vocês e eu sejamos salvos. Eu vou mostrar para você a dinâmica do que a gente acabou de ler e como é que pode um Deus eterno sinceramente morrer, porque eu me debati com isso por muito tempo na teologia. Se Jesus morreu de verdade, então ele não é eterno. Se ele é eterno, então ele não morreu de verdade. Se ele não morreu de verdade, como é que a morte na cruz é que me salva? Olha o que nós acabamos de ler. Jesus, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado a isso, ele se esvaziou, kenosis em grego, assumindo a forma de servo. E depois que ele assumiu a forma de servo, ele se esvaziou mais ainda, até a morte de cruz. Imaginem que eu tivesse aqui um carro, uma BMW da mais cara. Só imaginar, gente. Custa nada. Se é para imaginar, não vou me imaginar com um Fusquinha, né, professor Getro? Tá bom, um Lamborghini. Vou ser mais humilde. Aí você me vê aqui com a Lamborghini do carro e tudo. Eu penso, nossa, você viu a Lamborghini do Rodrigo? O Rodrigo está aí, porque a Lamborghini está espalhada. Aí um belo dia você me vê andando com o professor Samuel aqui, num calor enorme a pé. Aí o professor Martin sobe e pergunta, uai, Rodrigo? Não, uai não. Bah, Rodrigo, ele é gaúcho. É que tem que traduzir, né? Não sei como é que ela conseguiu fazer isso ali, mas... Rodrigo, cadê o carro? Cadê sua Lamborghini? Fala assim, professor, eu deixei na garagem, porque o professor Samuel está com uma fobia, ele não anda de carro, ele precisa conversar comigo, o único jeito que eu tenho é andar a pé com ele. Aí imagina que o professor Márcio fala assim, por favor, rapaz, com aquele carrão ali, você tem que andar de carro.
Eu falo assim, alto lá. Depois eu peço demissão, mas... Se eu sou obrigado a andar de Lamborghini porque eu tenho carro, quem que é dono de quem? Quem que é dono de quem? O carro. Se eu sou dono do carro, eu sou dono bastante para andar com ele ou sem ele. Eu perdi o meu carro? Perdi meu carro? Eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou de fato andando a pé? Estou de fato andando a pé. Então Deus, o que Ele fez por amor de nós? Ele pegou alguns dos atributos dele e voluntariamente colocou na geladeira. Jesus não perdeu os dons dele, mas ele colocou na geladeira, colocou na garagem. Agora a diferença da minha ideia aqui é que a hora que eu acabar a conversa com o professor Samuel, eu vou voltar e vou dar uma esnobada com o meu carro aí de novo. Só que o preço que Jesus pagou para que você hoje esteja aqui no NASP é que o carro dele vai ficar na garagem para sempre. Como assim? Quando Jesus voltou para o céu, ele não voltou de maneira diferente, ele voltou num corpo humano. Não vou ler as passagens, só vou anotá-las aqui, depois você pode copiar e ler em casa. Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz que Jesus foi feito pouco menor que os anjos. E diz que ele provou a morte por todos os homens, isto é, Jesus provou a morte eterna de Apocalipse. E a morte eterna de Apocalipse é uma morte de consequência eterna. Se, de acordo com o Salmo 8, o ser humano foi criado pouco menor que os anjos. Olha para mim aqui. Quando Jesus deixou o céu, os anjos conversavam com ele assim. Quando ele voltou para o céu, os anjos conversavam com ele assim. Você entendeu? Porque se fomos criados um pouco menor que os anjos e Jesus foi para o céu num corpo humano, ele agora em estatura é menor que os anjos. É a Bíblia que diz. Hebreus 10, 5 a 7 fala assim: porque antes corpo me formaste. Colossenses 2, verso 9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Filipenses 3, 21 diz que quando nós formos para a glória depois da ressurreição, nós vamos ter um corpo semelhante ao da sua glória. Você vai ter um corpo glorioso igual ao de Jesus. Mas se ele é inigualável, o único jeito que tem de eu ter um corpo glorioso como o dele é se ele diminuiu. Hebreus 1, verso 2 diz que ele é o herdeiro do universo. E Hebreus 4, verso 15 diz que ele é sacerdote para todo sempre. Eu pergunto para vocês, por que precisamos de sacerdote? Por causa do pecado, correto? O sacerdócio existe por causa do pecado. O pecado vai durar por toda a eternidade? Então para que Jesus vai ser sacerdote por todo sempre? É porque mesmo que o pecado não dure pela eternidade, ele pagou um preço por toda a eternidade. Hebreus capítulo 2, versículo 11, Romanos 8, 29 diz que ele é o nosso irmão. Efésios 4, verso 3 diz que nós vamos atingir a sua glória. Quando ele ressuscita com um corpo humano, ele sobe para o céu com um corpo humano. Os anjos falam que ele vai voltar, assim como para o céu ele vai subir. E quando ele ressuscita, ele tem a marca ainda da crucifixão aqui. A Bíblia fala que ele é o primogênito dos que morrem e o primogênito dos que ressuscitam. Então a morte e a ressurreição de Jesus vai ser igual à nossa. E também você pode ler depois Apocalipse 21, 3. Ele vai ficar com esse corpo por toda a eternidade. Toda a eternidade. Eu vou dar uma última ilustração para você entender. Olha no meu olho aqui agora. É como se para você ser salvo, eu precisasse ficar cego. Mas se a minha visão é divina, eu não tenho como perdê-la, mas eu posso fazer uma coisa. Voluntariamente eu fecho os meus olhos para sempre. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas eu voluntariamente me tornei cego. Ele vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano com cicatrizes por sua causa. Sabe a marca daquele acidente automobilístico que te incomoda? Ela vai desaparecer na ressurreição. A dele não.
Quando alguém me pergunta por que Deus permitiu o mal no universo, eu pergunto de volta: quem pagou o maior preço? Eu vou falar uma coisa aqui que não é heresia. Nem o diabo pagou o maior preço pela rebelião, porque o diabo vai ser destruído. O único que vai ficar por toda a eternidade com as marcas da rebelião é o Filho de Deus. E ele mostrou as suas feridas depois da ressurreição. Zacarias 3, verso 6, tem um texto polêmico que eu não vou fazer a exegese dele aqui, mas é provável que alguns falam, nesse texto não é messiânico, mas eu acredito que é messiânico. Numa outra oportunidade eu digo por quê. Que na eternidade vamos perguntar: que feridas são essas em tuas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Depois eu explico por que eu acho que esse texto é messiânico e não dos falsos profetas. Uma última coisa aqui para você. Tem uma aparente contradição no Apocalipse. Porque Apocalipse capítulo 21 diz: eis o tabernáculo de Deus com o homem, o santuário de Deus com o homem. Aí mais à frente João fala: olhei o céu e não tinha tabernáculo nenhum. Tinha ou não tinha? Aí ele fala: porque o Cordeiro é o tabernáculo com eles. E o que é o tabernáculo? Jesus falou assim: o verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo no meio de nós. Ele vai ficar para sempre num corpo humano retido por amor de você, e você ainda despreza por outra coisa. Eu, Rodrigo, posso decepcionar vocês. Eu louvo a Deus por muita gente que me segue nas redes sociais, curte o que eu posto, glorificado seja o nome de Deus. Mas eu digo a você, eu posso decepcionar você porque eu sou humano, mas Ele não vai decepcionar você jamais. Você vem de um lar tóxico, você está sofrendo bullying, você está sofrendo pressão, tentação. Deixa Jesus salvar você. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. E eu termino contando uma história, e daqui a pouco eu vou pedir a Riane para cantar para nós. Eu sei que não é fácil ser cristão conservador num mundo de tanto achismo, de tanta luz, de tanta paetê, de tanta coisa boa, tanta coisa atrativa. Essa cena aí é do castelo de Palatino em Roma. E no 2º século depois de Cristo, eles encontraram numa das paredes daquele... Era um colégio, professor Martin? Era um colégio, só da elite romana. Eles encontraram nesse colégio, numa das paredes ali, esse desenho. Perdão, voltou. Só voltar um aqui. Isso, esse desenho. O que vocês estão vendo aí? Eu coloquei o desenho de um lado e o original do outro. Um burro ou um asno crucificado. Opa, desculpa, passei rápido demais. Um burro ou um asno crucificado. E um jovem em posição de oração, escrevendo assim: Alexamenos sebete theon. O que a gente deduz desse desenho? Ele está voltando sozinho aqui. Esse Alexamenos deveria ser um cristão, numa época em que o cristianismo não era a melhor opção, era seita. E os coleguinhas ali, debochando dele, fizeram um desenho de uma cruz, 2º século. Colocaram um burro desenhado lá e escreveram: o Alexamenos adora o Deus dele. Só que numa outra sala mais embaixo, eles encontraram essa outra expressão aqui. A primeira estava em grego, essa está misturando grego com latim. Você vê que são letras de crianças. Alexamenos fidelis. Alexandre foi fiel. Alexamenos. Riane, vem aqui por gentileza. Olha para mim agora aqui, que eu não posso terminar o meu sermão sem fazer um apelo para você. Você que está em casa, se você sentir no seu coração durante o momento que a Riane vai cantar, você vai ficar em pé e onde você estiver, você vai entregar a sua vida a Deus. Porque o Espírito Santo pode ir a você nesse momento, independente de onde você esteja. E dos jovens que estão aqui, mesmo aqui da frente do coral. E dos mais velhos, das visitas. Se você sentir a necessidade de uma oração diferenciada, quem sabe alguém que está precisando nessa manhã aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Você vem de um lar tóxico. Você pisou na bola com Deus, e se as pessoas em redor soubessem o que você fez, você ia ter muita vergonha.
Ninguém é órfão de Deus. Eu sei que Jesus vai ter por toda a eternidade um corpo glorificado, mas olha para mim aqui. Olha para mim. Eu já visitei condomínios de pessoas de classe alta com casas muito bonitas, mas para a rainha da Inglaterra, aquelas casas, o corpo de Jesus vai ser glorificado, mas para quem vivia na forma de Deus, é um corpo de humilhação. Vocês entenderam a comparação? Ele caiu de nível por toda a eternidade. Mas por favor, por tudo que é mais sagrado, se você ficou chateado, está me achando muito obtuso por algumas posições muito conservadoras aqui, mas por favor, deixa eu falar de Jesus para você. Não há estranhos, não há perdidos, porque ninguém é órfão de Deus. Isso durante o momento em que a Rihanna estiver cantando, você sentiu o Espírito Santo te provocando, onde quer que você esteja, eu quero ver você aqui à frente para orar com você de maneira toda especial. Eu quero que Jesus hoje sorria porque você tomou uma decisão ao lado dele.